Saúde a todos os irmãos, na paz e na graça de Deus. E mais uma vez, iremos compartilhar um estudo nas cartas de Paulo. Neste momento, nós estamos estudando a carta a Tito. Vamos começar agora com a leitura bíblica. E disse a palavra de Deus: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Lembre-se que na carta aos Efésios, Paulo trata, no capítulo anterior, sobre a questão da unidade da fé, de que nós deveríamos refletir, através da igreja, aquela unidade que existia na Trindade, Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus. Assim também deveria ser na igreja, para que ela atingisse seu patamar de perfeição. Assim, Paulo, ele arremata esse capítulo fazendo esse desafio, fazendo esse pedido, que nós nos espelhássemos em que? Na pessoa de Deus, na justiça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, também é Deus, viéssemos ser imitadores dele, pudéssemos realmente conformar nossa conduta à justiça, ao padrão divino. Esse era o ideal de perfeição, o alvo que ele tanto falou na carta aos Filipenses. Assim, ao nos espelharmos no exemplo de Cristo, que amou e se entregou por nós, nós deveríamos imitar esse padrão, desenvolver esse nível de amor pelo próximo, esse amor a Deus, para que realmente nós pudéssemos realizar na terra a sua vontade. Mas por que exatamente tratar dessa questão de imitação, de testemunho? Porque, querendo ou não, esse era um grande problema, é uma solução posta por Paulo para enfrentar o problema que estava acontecendo nas igrejas que estavam localizadas na ilha de Creta, na carta que ele escreveu a Tito. Vamos lá. Antecedentes. Porque existem muitos insubordinados, faladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito capítulo 1, versículos 10, 12, primeira parte do versículo 13 e o versículo 15. Vamos agora analisar esse texto de Paulo. Paulo ele faz o diagnóstico do problema que estava sendo enfrentado pelas igrejas na ilha de Creta. Primeiro, a difusão de falsas doutrinas por cristãos de origem judaica. Nós devemos entender que os judeus, pessoas constituem um povo que desde mais de 600 anos de Paulo escrever essa carta, antes mesmo, 600 anos antes de Paulo escrever essa carta, eles já tinham se espalhado pelo mundo. Começou, é claro, pela destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Os judeus eles foram forçados a se espalhar e constituíram comunidades em várias partes do Império Persa, do Império, depois Império Romano. Então, os judeus eram um povo internacional. E com isso, eles acabaram entrando em contato com diversas doutrinas. Então, não podemos ver os judeus como um povo completamente homogêneo. Não. Havia práticas
que eram costumeiros entre eles, mas as comunidades judaicas, com maior ou menos força, sofriam influência de filosofias ou outras doutrinas que, querendo ou não, eles levavam para a vida prática. Qual a primeira lição podemos tomar? Falsa doutrina sempre existe. Na igreja, na nossa igreja, sempre aquele medo que uma falsa doutrina entre e venha causar muita confusão, enfraqueça a igreja. Nós devemos entender o seguinte: as doutrinas mais perigosas são aquelas que são assemelhadas àquelas que nós professamos. Quanto mais forem assemelhadas na forma, mais elas se tornam aceitáveis. Por quê? Porque aparentemente você não está mudando para uma doutrina herética. Você nada mais nada menos está mudando para uma doutrina que está mais condizente com a sua visão de Deus. Eu já tenho na faixa já quase 30 anos de evangelho. Eu nunca vi um cristão se convertendo, um crente se convertendo para uma religião de matriz africana, como o candomblé ou umbanda. Por quê? Porque a doutrina professada pelo candomblé e umbanda, elas são muito diferentes daquelas que nós professamos. É até chocante a forma de culto, as visões que eles têm. Então, dificilmente um cristão que está na igreja evangélica, ele vai ser levado à atração por essas doutrinas que são muito diferentes. Não. O cristão, o que se diz cristão, podemos dizer assim, ele é mais atraído por aquelas doutrinas que são bem parecidas com as nossas, mas no seu interior, no seu âmbito, são completamente diferentes. Por exemplo, a doutrina espírita. Os espíritas praticam bem, os espíritas têm uma atividade caridosa, uma imagem de atividade caridosa muito forte em nossa sociedade. Eles são muito benquistos, piedosos. Pronto, tem cristão que ele fica no meio do canto adotando certas premissas espíritas. Por quê? São pouco semelhadas à nossa, apesar que no ângulo são completamente diferentes. A doutrina da prosperidade, que é bastante divulgada por heresias neopentecostais, aparentemente ela dá uma explicação. Se você está prosperando, você está sendo abençoado por Deus, você está tendo um excelente relacionamento com Deus. Se você não está prosperando, está até regredindo, você está sendo castigado. Então, o cristão deve buscar a prosperidade material como uma forma de provar diante de todos que ele tem um relacionamento íntimo com Deus. Muitos irmãos nossos estão na nossa igreja e vão lá e ouvem essas doutrinas, na sua vida pessoal, eles as aplicam. Essas doutrinas, que aparentemente são parecidas com a nossa, são extremamente perigosas, porque são essas que induzem ao erro, são essas que provocam confusão na igreja. Então, na igreja de Creta, os cristãos da origem judaica, além de trazer o quê? O velho problema do legalismo judaico, também traziam o gnosticismo. O gnosticismo era a junção de filosofia grega com elementos da religiosidade oriental, em que trazia o quê? A ideia de que nós podemos prosperar espiritualmente, que há diversos níveis de prosperidade espiritual. Então, na igreja haveria uma hierarquia espiritual, que, quer ou não, acreditava na reencarnação, / espiritismo. Então, nós teríamos mais de uma chance. Essas heresias, elas eram atraentes, porque davam um conforto. Olha, se eu fizer besteira nessa vida, eu vou ter outra chance. Querendo ou não, vinha atender à injustiça social de que haviam pessoas mais dignas e menos dignas. Agora, com o sustentáculo da ideia de hierarquia espiritual,
estava justificado na igreja que deveriam existir o quê? Diferenças de tratamento. Existiam aqueles que eram mais espirituais e menos espirituais. Então deveria haver uma hierarquia dentro da igreja por causa disso. Essas pessoas estavam difundindo essas doutrinas que acabavam confundindo, porque elas aparentemente tinham uma capa cristã, mas por dentro eram pura heresia. A sociedade cretense era estigmatizada. Paulo falou do poeta Epamênides, que há uns 500 anos antes de Paulo escrever essa carta, ele havia que ele foi considerado um profeta pelo povo grego, porque ele anunciou uma grande vitória que realmente aconteceu em favor das cidades gregas. Ele deu esse julgamento sobre o povo cretense, um povo sem compromisso, um povo egoísta. Irmãos, quando uma determinada comunidade é rotulada, ela acaba por assimilar dentro da sua genética essa visão que os outros têm dela. Então, a autoimagem dela é essa. Nós somos pessoas sem compromisso. Então, o que aconteceu? A sociedade cretense e as igrejas cristãs em Creta padeciam desse mesmo mal. Boa parte da membresia era marcada por uma falta de compromisso real com o evangelho, com a missão da igreja. Em outras palavras, Tito estava enfrentando um problema que nós enfrentamos de vez em quando, e em relação à parte da membresia da igreja, que não se engaja no esforço da igreja na divulgação do evangelho. Em outras palavras, esse problema não é de agora, já vem do primeiro século depois de Cristo. Era o segundo problema. O terceiro era que esses dois problemas juntos realmente constituíam uma ameaça significativa para as igrejas cristãs na ilha de Creta. Então, esse era o antecedente, era a situação que Paulo ele diagnosticou lá em Creta. O que é que Paulo fez? Propôs soluções. Qual a solução que ele propôs? Ele diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Tito, capítulo 1, versículo 11, e a segunda parte, versículo 13. Então, o que é que nós podemos antever aqui? Primeiro, mandou silenciar os perturbadores. O que quer dizer isso? Paulo estava querendo dizer que diante da disseminação de falsos ensinamentos, a membresia ela deveria agir. Ela devia calar essas pessoas. Como? Primeiro, indo nas casas onde eles tinham passado para confrontar os ensinamentos dados por eles com a sã doutrina. Com isso, iria destruir a falsa ideia que eles tinham inoculado naquelas famílias de que a doutrina que eles tinham professado era verdadeira doutrina. Segundo, essas pessoas deviam ser confrontadas. Você devia chamá-la, conversar com elas. Claro, Paulo está dizendo o quê? Olhe bem o que Paulo disse. Ele disse o seguinte, Paulo em nenhum momento, ele diz, portanto, repreende severamente. Você só vai repreender severamente quem é da sua casa. Quem não é da sua casa, você não pode repreender. A pessoa vai lá e fala o que quer. Mas um membro da sua igreja começar a disseminar, não. Então, você tinha que confrontá-los. Vá lá conversar com ele. Eu soube que você falou isso, aquilo ali e tal. Não, não falei não. Falei não. Disseram que falaram. Diga o que é que você entende por isso. Confronta essas pessoas. Paulo diz, evita a exclusão. Nós não estamos para julgar essas pessoas. Nós estamos para confrontar os falsos ensinamentos que eles divulgam. Irmãos, temos que entender, quando nós excluímos alguém do rol de membros, não excluímos essas pessoas do convívio com a comunidade cristã de forma nenhuma. Apenas nós dizemos, você
formalmente não nos representa perante as pessoas do mundo. Você não pode se apresentar, eu sou membro daquela igreja, assim, não, eu compareço àquela igreja. Por quê? Porque você cometeu um erro tão grave que a igreja diz, ó, você não pode ser considerado um de nós para ser um embaixador da igreja de Cristo aí fora. Você não pode. Mas você pode continuar aqui dentro. Nós não vamos julgar você, excluir você do que? Do corpo de Deus. Não vamos. Não temos esse poder, não temos esse direito, mas precisamos tomar uma atitude. A questão é que muitos deles acabam saindo da igreja. Por quê? Porque eles mesmos se excluem, porque caem em si e dizem: ora, eu não professo essa doutrina, eu vou procurar um lugar. Eu me lembro uma vez que um pastor da igreja confrontou um irmão que claramente ele professava doutrinas pentecostais. Olhe bem, doutrinas cristãs. O problema é que não era a doutrina batista. Isso causava problemas. Batismo, Pentecostes, isso causava problemas. Chegou a um ponto que o pastor da época teve que intervir. Chamou, conversou o irmão. Ouviu o irmão e disse: irmão, entenda o seguinte. O irmão professa uma doutrina que não é aceita pela membresia. O irmão fica triste, porque não se sente parte do grupo. O grupo, a membresia, fica triste, porque sente que o irmão não quer fazer parte desse grupo. Então, todo mundo fica triste ao final. Por que o irmão não vai para essa igreja pentecostal, tradicional aqui, que bate com a sua doutrina? Olhe bem, o pastor não expulsou, apenas, olhe, a doutrina que você está professando não é a nossa. Por que você não vai para um local que professa essa doutrina cristã? Ele foi, está muito feliz lá. E a nossa igreja acabou o quê? Mantendo sua homogeneidade doutrinária. Então, vamos silenciar, vamos confrontar os perturbadores. Ao mesmo tempo, não estamos para excluí-los. De maneira nenhuma. Em termos práticos, nós devemos entender da seguinte forma. Esses elementos perturbadores, eles têm que ser confrontados. Se realmente eles não aceitarem a correção e mantiverem a sua conduta contrária à nossa doutrina, nosso princípio de fé batista, essas pessoas têm que ser excluídas do rol de membros, mas não do convívio dentro da nossa igreja. E elas ficarão sempre sob observação. A sugestão coloca é quando o irmão souber de uma história dessa, levar para um líder dentro da igreja, um diácono, um pastor, para que eles possam levantar as informações e possam agir de forma coordenada. E a terceira solução, que é o tema de hoje, é o testemunho como ação principal. Vamos novamente ler a palavra de Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Tito capítulo 2, versículo 1 e 2. Nos 9 primeiros versículos do capítulo 2, Paulo começa a detalhar. Paulo se dirige ao grupo da igreja, aos diversos grupos da igreja. Os homens idosos, as mulheres idosas e as jovens esposas, aos moços, são esses 4 grupos, e o quinto grupo que na época existia, que era dos servos ou escravos, não existem mais essas pessoas na nossa sociedade, graças a Deus. Mas nós vamos colocar como um aspecto da vida dos membros hoje, que é a sua vida social. Nós temos que entender que Paulo falou, ele identificou esses grupos, porque a sociedade na época era uma sociedade patriarcal, em que o homem era o provedor, era o chefe da família. Por isso os homens tinham um papel na liderança das igrejas. As mulheres eram gestoras do lar. As mulheres eram submissas aos maridos, e os maridos deveriam amar suas esposas e sacrificar por elas, como Cristo fez pela igreja.
Paulo está querendo dizer que os dois estavam no mesmo nível diante de Deus, mas tinham papéis diferenciados. Porque na época o homem cuidava do quê? Do provimento das necessidades familiares. E a esposa, que elas não desenvolviam atividade profissional, elas tinham o quê? Elas é que gerenciavam a família. A intimidade da família era gerenciada por elas. Olha bem, como era bem diferente. Hoje em dia não. Essa atividade de provimento e gerenciamento da família é igualmente compartilhada por homens e mulheres nas famílias atuais. Não fala as jovens, só fala os jovens. Por quê? Porque as mulheres eram criadas para casar. E normalmente elas casavam muito cedo. Os homens, de acordo com cada sociedade, eles podiam casar só após 30 anos, como era na sociedade espartana, que é uma das cidades estado grega. Por quê? Porque o homem antes tinha que passar uns 10 anos no serviço militar. Então só podiam casar após 30 anos. Ou casar depois da maioridade civil, que era 16, 18 anos, feita a sociedade romana. As mulheres não. As mulheres podiam casar já cedo. Inclusive, isso é regra na sociedade judaica. Maria, mãe de Cristo, provavelmente ela tinha 13 anos quando deu à luz a Cristo. José era um pouco mais velho, devia ter na faixa dos 20 anos. Então, a mulher praticamente ela saía da infância já para a idade de casar. Os homens não, eles tinham tempo dentro da sociedade, que eles não casavam, e eles exerciam atividades. Então, Paulo se dirige para eles. É tanto que nessa carta, nesse trecho, não se dirige às crianças, porque as crianças eram extremamente valorizadas, mas consideravam que elas não tinham maturidade para isso ainda, para ouvir essa palavra. Então, esses eram os grupos. Paulo, ele entendia, como pode dizer na carta aos 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele trata do corpo da igreja de Cristo. Paulo também, aos Efésios, também ele trata em grupos da igreja, no capítulo 5. Paulo via que a igreja, para ter sucesso na sua missão, ela tinha que conjugar o quê? Uma atividade benéfica em dois planos. Primeiro, no plano coletivo, a igreja como um grupo. E no plano individual, ou seja, cada membro da igreja. Se no plano individual não estiver funcionando corretamente, o plano coletivo vai falhar. Do mesmo jeito, se parte do plano individual dos membros está funcionando, necessariamente quer dizer que a igreja vai funcionar. Porque ela tem que agir como um todo. A parte que considera-se sã tem que ajudar a parte mais fraca a crescer, para que a igreja torne-se homogênea, os irmãos estejam no mesmo nível espiritual. Quando os irmãos estão num nível espiritual assemelhado, a igreja funciona adequadamente. Então, Paulo, no capítulo 2, na primeira parte do capítulo 2, ele vem tratar disso. Ou seja, ele vem orientar a esses grupos aqui representados acerca do testemunho que eles deveriam professar para que a igreja viesse a quê? A combater essas heresias, não só as heresias, mas também práticas sociais que eram prejudiciais. Paulo fala, tu, porém, fala convém a sã doutrina. Paulo se dirige a Tito, mas como Tito era um jovem, também era pastor, ele é considerado um adulto, também falava para ele, e também para cá nos grupos. Nós devemos falar o que convém à sã doutrina. Idosos, mulheres idosas, jovens esposas, homens, jovens, todos nós devemos falar o que convém à sã doutrina. Em outras palavras, não devemos divulgar, não devemos espalhar mensagens que são contrárias à sã doutrina. Essa é a regra geral. Aí Paulo passa para a regra do grupo específica. Ele cita 3 características bastante interessantes. Vamos lá. Os homens idosos deveriam ter uma conduta assemelhada à de um presbítero, que era o quê? Um líder, um oficial da igreja. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo da mulher só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Olhe bem a característica que Paulo coloca no primeiro versículo da carta a Tito. Temperantes, respeitáveis e sensatos. Temperança. Temperança é a característica daquele que é sóbrio, que não é exagerado, não cai nos extremos. Tanto na conduta, no falar, é uma pessoa com temperança, temperante. Não é aquele irmão que explode facilmente, que tem uma conduta exagerada. É uma pessoa sóbria, equilibrada. É uma pessoa respeitável. Eu olho por duas óticas. Se você é respeitoso com os outros, estes serão respeitosos com você. Então é alguém que atrai, que estimula nas pessoas o melhor que elas têm. Quer ser o quê? Temperantes. Tem que ser respeitáveis. Sensato. Em outras palavras, tem uma pessoa que usa o bom senso. Tem que ter uma pessoa que tem um bom senso na vida. Tome decisões equilibradas. Vejam que, querendo ou não, são atividades, são características do presbítero. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, respeitoso. Não dado ao vinho, ou seja, não é que não podia beber vinho. É que não podia, vou beber, vou encher a cara. Não. Isso quer dizer o seguinte, irmãos. As qualidades que um líder tem, um membro da igreja tem que ter. Não fiquem pensando que eu não sou líder, eu estou liberado. Não. Você, como membro, também que tem que ter uma conduta semelhante a um líder. Você tem que ser temperante, sóbrio, modesto, equilibrado, sensato, inimigo de contendas, generoso. Não pode ser violento. Irmãos, os líderes da nossa igreja estão em cargo que eles têm que dar o testemunho. E eles estão comandando o rebanho. Mas o rebanho tem que procurar estar no nível dos líderes. Não quer dizer, elegi esse cara como meu líder, pronto, ele é responsável por tudo. Não, você também é responsável. A essas características, Paulo acrescenta 3 características, porque as características que ele colocou são características que, por exemplo, eram professadas pela filosofia estoica, que era uma filosofia muito popular naquela época, muito popular. Era uma filosofia que dava a entender o seguinte: o ser humano, para ser feliz, ele deveria se conformar à vontade do universo. O universo era feito um rio. Eu não vou nadar contra a corrente. Eu vou o quê? Eu vou me conformar à direção da corrente. Assim, um estoico diante do adversário da vida, ele não se entregava ao desespero. Ele aceitava o que acontecia e tentava tirar o melhor proveito disso. O estoico, ele buscava fazer o bem a terceiros. Apesar que o estoico não deveria deveria ajudá-lo sem ter envolvimento emocional. Ele devia agir de forma objetiva. Então, se você pensar direitinho, o comportamento de um estoico, seguidor de estoicismo, é bem parecido com um cristão. A diferença é a motivação. No estoico é você se conformar à vontade do universo. No cristão é ser movido pelo amor ao próximo e o amor a Deus. Então, essas características do estoico, a elas também deveriam ser o quê? Acrescida 3 características cristãs. Sermos sadios na fé. Nós devemos ter uma fé sadia. Devemos crer em Deus, em suas promessas, de uma forma sadia, sem exageros, sem visões doentias. Não colocar na boca de Deus que Ele não prometeu e nem ao mesmo tempo ter uma fé vacilante. Devemos ser sadios no amor. Devemos amar o próximo como nós quiséssemos que o próximo nos amasse. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Devemos procurar esse amor sadio, pleno. Não amor interesseiro, não amor direcionado, não amor reativo.
alguma ação favorável de alguém, mas um amor proativo. Eu amo apesar que essa pessoa não me ama. E devemos ser sadios na constância. Como disse Paulo já, por exemplo, na carta ao Efésios capítulo 2, nós não devemos ser inconstantes. Não devemos ser feito um badalar de um sino que não quer dizer nada. É um barulho de um sino, não transmite a mensagem do evangelho. O sino ele fica o quê? Oscilando. Aí nessa oscilação, ele diz uma mensagem? Não, é só um aviso, mas não se sabe o que significa. O cristão, ele tem que ser constante. É na constância, é na continuidade do exercício da nossa fé, do nosso amor, é que nós damos testemunho. E não na alternância de humor. Então, aos homens idosos, que querem ou não, eram os líderes da época, mas não podemos dizer, a cada membro hoje em dia, isso foi disseminado a todos os grupos existentes na igreja. Agora, claro, nós cobramos mais dos mais velhos. É que tem que ter uma conduta semelhante de um líder. E também tem que ser sadios na fé, no amor e na constância. O segundo grupo, as mulheres idosas. Diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não sejam caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Título capítulo 2, versículos 3 a 5. Paulo estava falando das mulheres daquela época, em que a mulher não exercia atividade econômica fora. A mulher, ela era guardiã da família. A mulher, ela gerenciava a família. Então, a mulher idosa, ela tinha que ser séria em seu proceder. Ela tinha que entender que a sua conduta tinha um poder de influência muito forte sobre as gerações mais jovens. Elas não deviam ser caluniadoras, ou seja, fofoca. A fofoca, Paulo, podemos dizer assim, para mim, o homem é tão fofoqueiro feito a mulher. Mas, querendo ou não, como as mulheres viviam nos lares, e quando se visitavam, havia troca de informações. E nessa troca de informações, tanto trocavam informações boas, como falsas acusações. Elas não deveriam levantar qualquer calúnia, ou seja, imputar uma conduta desonrosa a qualquer membro da igreja e também as de fora. Elas deviam ser o quê? Mestras do bem. Elas deviam ensinar as gerações mais novas o quê? Sobre a vontade de Deus, sobre a boa conduta que agradava a Deus. E elas tinham o quê? Como eram mais experientes na gerenciamento lá, elas deviam o quê? Ajudar as mais jovens, as recém-casadas, a bem gerir o seu lar. Se você trouxer para a nossa época, quer dizer o seguinte, as gerações mais maduras, elas têm a obrigação, por um lado, e também a grande honra de transmitir a sua experiência. Mas que experiência é essa? A prática de fé. É o evangelho na prática para ajudar aos mais novos. Porque a palavra no papel é fria, mas a palavra no coração sendo exercida na realidade é a fé em movimento. Pois bem, os mais velhos têm o dever de ensinar os mais novos, a aconselhar, recomendar, para que eles possam, ao passar por situações que os mais velhos cruzaram por elas no passado, vivenciaram, eles possam tomar a decisão correta. E não, às vezes, os mais velhos trazerem até experiências ruins que eles tomaram mais decisões. Isso é muito importante. Com isso, as gerações mais novas vão ser sensatas, honestas, vão saber gerenciar bem os seus lares, vão ser
o quê? Correto para os seus cônjuges, para que no final das contas a mensagem de Deus seja difamada. Quer dizer difamação. Ora, se eu me digo discípulo de Cristo e tenho má conduta, querendo ou não, estou falando mal do quê? Do meu mestre. Então, irmãos, é necessário que as gerações mais maduras elas possam assumir essa grande função de passar, transmitir o conhecimento do quê? Do evangelho na prática para os mais novos. Claro, você não pode obrigar os mais novos a adotar aquele seu ensinamento. Você não pode. Mas esses mais jovens não podem alegar: ninguém me ajudou, ninguém me ensinou. Não. De forma nenhuma. O terceiro grupo. Aí está aqui, né? Interessante, só acrescentando aqui. As mulheres deveriam ter a mesma conduta de um esposo e um diácono. Diz em 1 Timóteo 3, capítulo 11. Da mesma sorte, quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Em outras palavras, é a mesma ideia de que, assim como os homens mais velhos deveriam ter a mesma conduta do líder, as mulheres mais velhas deveriam ter a mesma conduta de que? Da esposa de um líder. Em outras palavras, a mesma ideia. O liderado deve ter a mesma conduta do líder. E o resto está aqui. As instruir jovens exercer o bom governo na família. O terceiro grupo são os jovens. Diz Paulo: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra-te integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8. O que é que Paulo está dizendo a Tito? Em outras palavras, Tito devia exortar e estimular os jovens para que fossem criteriosos. O grande problema da juventude é que ela, tentando fugir às amarras da infância, ela tenta assumir um lugar na sociedade. Os jovens procuram ser respeitados como cidadãos. Assim como na igreja. O jovem, ele acha que às vezes, por ter o conhecimento formal, ele acha que já sabe tudo, tem direito à opinião, tem que ser respeitado. Não, tem que ser respeitado. Mas eles não entendem que eles não têm a mesma experiência na prática evangélica dos mais velhos. Com isso, eles também têm a questão fisiológica, que eles são mais impulsivos, o seu cérebro deles não está totalmente maduro. Os jovens, eles às vezes tomam decisões impulsivas, precipitadas. Eles resistem aos conselhos mais velhos, porque eles acham que os mais velhos estão nos tratando como crianças. Não, gente. Eles têm que ser criteriosos, ou seja, se vão tomar uma decisão, eles devem agir segundo critérios já definidos. Eles têm que verificar qual critério. A sã doutrina. Essa decisão que eu vou tomar está de acordo com a sã doutrina? Sim ou não? Eles não devem agir de forma impulsiva. Forma nenhuma. Como jovem, Tito, ele é exortado a mostrar integridade e reverência. Ou seja, os mais jovens têm que ser íntegros. Íntegros. Ah, só que o mais jovem a gente vai aceitar. Não, tem que ser íntegro. Ou seja, eles têm que demonstrar no seu exterior o que há dentro deles. Eles não podem adotar uma postura falsa dentro da igreja. São santos e fora agem como pessoas mundanas, de maneira nenhuma. Eles têm que ser reverentes. Eles têm que respeitar as outras pessoas. Com isso, eles também serão respeitados pelos outros. Eles têm que ter uma linguagem sadia e repreensível. Esse é o grande problema entre gerações. Uma determinada geração, ela adota um novo linguajar, que é uma maneira deles demonstrar uma tentativa de libertação em relação aos padrões da geração anterior, gírias, às vezes palavras coloridas. Eles tentam agir de jeito para demonstrar que eles são seres independentes. Tudo bem, mas essa linguagem tem que ser sadia e repreensível.
Ou seja, eles têm que ser íntegros, reverentes, ter linguagem sadia e repreensível. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado. Porque as pessoas que estão erradas, elas procuram o erro em nós para se sentirem bem consigo mesmas. E até para constranger o nosso testemunho. Lembrem-se, as pessoas de fora elas procuram de alguma forma nos atingir. Não porque elas são mais, mas porque elas se sentem incomodadas com o nosso testemunho. Então elas procuram o quê? Desacreditar nosso testemunho para dizer, tá vendo? Esse caminho que eles dizem que é diferente é falso. Vou continuar no meu, porque o meu é verdadeiro, estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Ou seja, com isso nós prejudicamos o quê? O avanço do evangelho. O último grupo, vamos ver aqui. O último grupo, ele diz o seguinte: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito capítulo 2, versículo 9. Bem, não temos mais escravos hoje em dia, graças a Deus. Então, por dizer assim, que esse grupo ele reflete nossa vida em sociedade. Primeiro, devemos ser obedientes às autoridades e patrões. Em outras palavras, nós devemos ser fiéis e leais, honestos e equilibrados. Ou seja, se eu tenho um patrão, eu tenho que ser honesto e equilibrado na minha relação de emprego e tenho que ser fiel e leal a ele. A fidelidade é em termos pessoais. A lealdade é mais em relação às regras e princípios que regem aquela relação. Exemplo, um cônjuge pode ser fiel ao outro, não ter amante, não ter nada. Mas pode ser desleal. Por exemplo, quando mente para ele. Você mente para ele sobre determinados assuntos, você é fiel e desleal ao mesmo tempo. Então, se eu tenho que ser fiel e leal ao meu patrão, às autoridades governamentais, aos meus amigos, aos meus vizinhos, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que procurar ser o quê? Respeitar o compromisso que eu tenho com eles. Ora, se eu tenho meu vizinho, eu não vou jogar lixo no quintal dele. Mesmo que o quintal dele esteja um mato com 2 metros de altura, que é o mato vai esconder o lixo. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma você infiel. Ao mesmo tempo, eu não vou falar mal do meu vizinho para com os outros. Eu estou sendo desleal. Se ele está agindo errado, vou lá falar com ele. Ou então, eu vou acionar o quê? A prefeitura. Que ela vai verificar lá que o ambiente lá pode ser propício à proliferação do mosquito. Você não está sendo infiel. Você tentou falar com a pessoa recusou, aí você está sendo real, você está sendo leal às regras de boa vizinhança, porque o vizinho ele está pondo em risco a saúde de todos. Nós devemos ser honestos, devemos ser equilibrados em nossas relações. Então, irmãos, na nossa vida de sociedade, nós devemos ter essa atitude. O que quer dizer com Paulo com isso? Logo vem aqui no início, o testemunho de ação principal. Eu tenho um exemplo, na década de 90, o metrô do Recife tinha um padrão de limpeza irretocável. E o gestor do Metrorec na época foi entrevistado perguntar sobre isso. Ele disse, isso é uma ação nossa. Se as estações são limpas, as pessoas são constrangidas a não jogar lixo em qualquer lugar. Em outras palavras, a limpeza tornava as pessoas nobres, no sentido assim de serem pessoas de alto padrão ético, de uma conduta altamente recomendável. Elas podiam sair da rua e jogar o lixo, mas não jogavam lixo da bala ou jogavam jornal na estação, porque eram extremamente limpos, ou seja, o padrão de limpeza lá dentro constrangia as pessoas a ter uma conduta correta. Se nós adotarmos dentro da igreja um testemunho correto, eficaz, irmãos, essas pessoas que procuram perturbar a paz na igreja, elas naturalmente se excluem, porque verificam que aquela igreja não é um ambiente para elas divulgarem suas ideias. Naturalmente o inimigo, ele já fica de longe, porque ele não consegue encontrar uma brecha para poder entrar. Eu considero que a gente tem que se preocupar com doutrinas estranhas, com ataques
O ataque pior é de dentro da igreja, quando parte da membresia não tem um testemunho bom, com parte da membresia ela não professa a sã doutrina, não tem uma conduta de acordo com a vontade de Deus, pois estes são quinta coluna, ou seja, aquele grupo pertence ao nosso exército, mas na verdade está a serviço do outro. Eu não estou dizendo que vamos observar a conduta dos outros, não. Devemos primeiro e sempre observar a nossa conduta. Se nós cuidarmos da nossa conduta, a igreja vai muito bem. Agora, se tiver irmão que tiver uma conduta muito errada, não é você. Você vai lá conversar com ele, perguntar o problema que ele está passando. Se ele resistir, você leva para o diácono. Se ele resistir o diácono, leva para o pastor. E se ele resistir, aí entra a questão da disciplina da igreja. Nós não estamos para julgar uns aos outros. Devemos olhar para a nossa conduta, usar o padrão de justiça de Deus e procurar o aperfeiçoamento dela. Se nós fizermos isso, a nossa igreja sempre estará forte, sempre irá resistir com o poder emprestado por Jesus Cristo e com a sabedoria dada pelo Espírito Santo para resistirmos aos ataques do inimigo. Amém, irmãos?